continuar observando as pessoas, observando o mundo. Tem em outros lugares também que o que me tocou não são as pessoas, foram os contrastes, né? Na Índia, por exemplo, a gente tem essa oportunidade de ver um contraste profundo, marcante e gigantesco no mesmo metro quadrado, né? São os extremos de tudo, o extremo do religioso, o extremo do material, o extremo da beleza, e assim vai. A gente tem muita história, mas eu consideraria hoje, até o dia de hoje da minha existência, eu consideraria essa visita do Camboja aquele momento que me marcou demais e que me tocou profundamente a alma. Perfeito. Você foi falando aí, eu fui lembrando de uma palestra, não vou lembrar qual era o tema, mas eu guardei essa frase, assim, eu trouxe ela para a vida. Ele disse o seguinte, assim, você sempre vai encontrar alguém que vai te mostrar a verdade. E aí que remete àquele conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente sempre fica esperando esse momento mágico que vai, né, surgir um ser, ou aquela voz angelical, ou a gente vai abrir, né, uma página, e nós que gostamos de ler, a gente todo dia, né, quase a gente abre, leva ali o tapa na cara e esquece muitas vezes, né? A gente está sempre esperando esse encontro com um sobrenatural, um mágico, um além que vai nos trazer essa verdade única, né? E muitas vezes não, sempre, né? Ela está nisso, né? E nesses momentos de presença que a gente consegue ter, né? A ponto de se desdobrar nós e ver no outro, né? Ver o olhar, né? Sentir o que o outro está sentindo, perceber a atmosfera de um lugar muito além do que ele está mostrando só ali materialmente, né? Eu diria, até arriscaria dizer que isso é uma espécie de um pouquinho do Satori, né? Um pouquinho da iluminação, né? Que a gente também acha que essa iluminação, né, como os budistas trazem, a gente acha que essa iluminação é um momento que vai acontecer e que vai durar, né? Que nós hoje temos na nossa condição desse momento terreno é ter esses momentinhos, assim, né, essas pequenas chispas, né, de insights, de flashes desses momentos de grande encontro da nossa alma com outras almas, né, e com esses lugares. Então, é muito interessante isso que você trouxe a respeito do olhar, principalmente. Exatamente, é algo que não se espera, né? Pensa assim, gosto de ver uma coisa específica, uma praia bonita, enfim. Mas a gente precisa mergulhar, né? E no fundo mesmo para buscar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante para nós, que vai nos fortalecer, que vai fazer com que a gente se fortaleça, fazer com que a gente valorize cada vez mais todas as coisas e todas as oportunidades que a gente tem. Isso a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Muito bom, excelente. Falando em mergulhar, eu vou entrar aqui num assunto que a gente não gosta nem um pouco. É horroroso. Eu sei que você gosta muito de poesia, eu também. Antes eu achava que eu tinha a cara de pau de me denominar poeta, né? Hoje eu já me coloco nesse lugar de todos nós somos, né? A vida já é um poema, uma poesia, né? E hoje eu consigo me colocar, eu assumo mesmo que eu escrevo, leio para mim, tem coisas que eu gosto, né? Mas eu vou ler um trechinho desse cara aqui para você, Manuel de Barros, só duas frasezinhas dele, né? Do livro das ignorâncias, que ele fala: hoje eu desenho o cheiro das árvores, né? Não tem altura o silêncio das pedras. O Manuel de Barros, ele traz, né, essa riqueza, essa profundidade, né, na sua poesia tão rica. Eu vim conhecer o Manuel de Barros assim, muito recente, coisa de 3, 4 anos, e fiquei assim chocada. Eu falei, poxa, vivi tanto tempo sem Manuel de Barros, mas vamos recuperar. Fala um pouquinho da sua vivência com a literatura, com a leitura. Eu sei que você é um apaixonado, né, por livros. Eu sempre gostei muito, como eu falei para você, era uma criança extremamente estranha, né? Eu sempre gostei de Fernando Pessoa, desde criança. Camilo Castelo Branco, entre outros, outra literatura também, sobretudo lusitana. Para mim, particularmente, né? A poesia é algo que me transforma.
É algo que me eleva, que me abraça, independente do momento que eu estou vivendo, do sentimento que eu estou desenvolvendo. Naquele momento em que eu leio, de alguma forma ela me abraça, ela me aconchega e se adapta, porque eu acho que a poesia ela tem essa habilidade, né? Ela se adapta à sua realidade. Você pode não estar essencialmente sentindo aquilo que está escrito, mas você percebe o quanto ela te envolve. E eu gosto muito sempre de leitura, sobretudo a poesia. Amo Fernando Pessoa, né? E admiro muito a história dele, para todos que o conhecem por nome, mas não conhecem a sua história. Ele tinha essa habilidade de se multiplicar em 70, né? Ele tinha essa capacidade de multiplicar suas personalidades e assinar os seus mesmos textos com 70 nomes diferentes, né? Muitos historiadores acreditam que só apenas 3 desses heteronônimos são efetivamente Fernando Pessoa. Mas eu continuo acreditando que são os 70, porque o que importa não é o nome, e sim o impacto que isso causa em mim, né? A emoção que isso me traz. Mas seria muito fácil eu falar que, vamos falar de Fernando Pessoa, que já é muito conhecido. Não que a sugestão de leitura que eu trouxe para o nosso encontro de hoje não seja também conhecida, mas é algo nosso, é algo brasileiro, que a gente precisa valorizar e que de alguma forma me transforma também. Então eu trago hoje a dica de leitura, né? O Braulio Bessa foi o livro que eu escolhi. Se você me permite, eu gostaria só de falar algumas frases aqui do texto dele, que eu considero muito, muito interessantes, né? O título é Poesia que Transforma. Olha o que ele diz. A poesia me transforma em tantas formas. Quando escrevo, deixo de ser eu. Me transformo em ninguém para me transformar em todo mundo. A poesia é transformação, é verbo em ação. Transformar. O ódio em amar, o sertão em mar, o silêncio em falar. A dor na coluna em dançar, a timidez em cantar, a desesperança em sonhar. O medo de altura em voar e saltar, a ré em recomeçar. A poesia me transformou e me fez transformador. Então, acho que não só a poesia, mas tudo aquilo que a gente vive é essa alavanca, né? Essa ferramenta que a gente tem para poder se desenvolver e aprender tantas coisas. Você tá, que lindo, amei, obrigada. A gente vai lembrando, né, coisas que o Braulio está sempre postando, é bom por isso também, né, ele favorece agora através da internet, de tudo, né, que isso tenha se espalhado, né, e tenha caído mesmo no gosto popular com tanta simplicidade, né, trazer essa riqueza. Viva o Nordeste também, né, essa alma tão linda que traz para a gente, né, tanta riqueza. Muito bom. E tem mais alguma coisa? Quer falar mais alguma? Tem mais uma obra que eu gostaria de apresentar, eu não ia me contentar apenas em uma, né? É uma obra da nossa editora, né? O livro chama Bisturi e o Algodão. Deixo aqui também para vocês a sugestão de leitura. Esse livro ele é pequenininho, vocês estão vendo que ele é muito pequeno. Mas a grandeza e a profundidade dos textos que ele traz é sem igual. É do espírito Sheila e Augusto, pelas mãos do médium Clayton Levi, da editora Allan Kardec. E são, assim, pequenos textos, breves, curtos, mas que trazem um sentido para a nossa vida muito profundo, né? Se você me permite também, eu gostaria de ler só algumas linhas. A mensagem que eu vou ler para vocês é a mensagem 48, né? É um livrinho que tem 70 mensagens, 70 pequenas mensagens. É a mensagem 48, Reergue-te, da Sheila. Não te abandones na vala da culpa. Se trazes a consciência em conflito, apoia-te na vontade firme de reerguer-te e segue adiante. Apesar das imperfeições que carregas, o mundo precisa de todas as qualidades que já possui. Luz e sombra são condições que se alternam na alma humana, sem anular-se a destinação superior. Se erraste, busca o caminho da reparação possível, lembrando que só uma ação positiva pode anular
os efeitos de uma ação negativa. Age no bem e reconquistarás a própria paz. Profundo, né? Perfeito. Age no bem e reconquistará a própria paz. Perfeito, é isso, né? E mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, né, esse agir mesmo um dia de cada vez, né, sem nos trabalhando, né, para não entrar muito nessa expectativa e ansiedade, né, do que será, de como vai ser, mas o que podemos fazer hoje, né? Um lema que eu sempre gostei de trazer dentro do projeto que eu apresentei no início, falei do Cria um Mundo Melhor, é o que eu chamo de paz possível. Então, qual é a minha paz possível de hoje? Desse momento, se não dessas 24 horas, mas dessa hora que eu estou agora, sabe? 15 minutos. O que eu vou batalhar pela minha paz, né, dentro desses 15 minutos, desse lugar que eu estou. E assim a gente vai fazendo pedacinhos e pedacinhos de paz. É isso. É um grande quebra-cabeça, né? Em cada momento a gente encontra uma pecinha. Às vezes a peça que a gente encontra não se encaixa com a que a gente tem. Mas a gente deixa ela guardada, para que em algum momento a gente possa usá-la. Perfeito, muito bom. Você falando disso, me lembrou pecinha, que me lembrou patchwork, que é uma costura, né, uma forma de artesanato, de arte, mas que lembrou outra palavra, patchwork, que é um trabalho, uma terapia, né, de autoconhecimento, de autotransformação muito séria, muito rica. E eu trouxe esse livro, que está sendo a minha terapia, uma das minhas salas de terapia, que é o Criando União, Significado Espiritual dos Relacionamentos, da Eva Pierrapos, que ela é a criadora desse método, né, Patchwork. E esse livro, para mim, apesar de ele estar recente comigo, ele é também pequenininho, mas também assim, muito profundo nos diálogos acerca, né, da nossa personalidade, né, do trabalho com o ego dentro dos relacionamentos. E aí eu falo que ele é uma terapia à parte mesmo. Eu já faço terapia, sempre gostei, né, de cuidar da saúde mental sempre que possível. E levo muitas questões dele também para trabalhar na terapia, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, ele tem sido uma sala de terapia à parte. Então, sempre recorro. Estou aprendendo muito de mim, aprendendo muito da minha criança, né? A gente fala daquilo, de voltar e trabalhar as questões da criança, enfim. Tem sido um momento, assim, de muito enriquecimento, né? Através desse trabalho também de autoconhecimento através de processos terapêuticos. Tá? E um outro livrinho também que eu trouxe para te mostrar, para indicar também, já é uma coleção antiga, coleção Pensamentos de Sabedoria, são clippings, né? Então, esse aqui é a essência de Deus, tem vários deles, né? Então é a essência de, né? Então tem a essência da saúde, vários outros. Esse aqui ele está comigo há muito tempo, é livrinho de bolso, de cabeceira, de bolsa, de tudo. E foi um dos caminhos onde eu cheguei também a Kardec, porque aqui tem, né, várias, ele fala a essência da sabedoria de grandes gênios de todos os tempos. Então ele traz um pensamento aí, né, de muitas pessoas ao longo do tempo, entre elas aqui tinha trechinhos de Kardec, então foi onde em algum momento, lá atrás eu tomei conhecimento, né, da doutrina, fui conhecer. Você estava falando, né, disso, uma criança um pouco estranha, lia muito, era fechada, eu também fui meio estranha, viu? Não era muito normal, assim, com 12, 13 anos eu já questionava muito essa coisa da espiritualidade, cresci, né, em família dentro ali do conhecimento do catolicismo, que era o que a família trouxe, né, o que a gente vivia, mas eu sempre dava uma espiadinha, assim, sabe, falava, não, tem algo a mais aí nessa história que não está fechando. Né? E acho que um dos primeiros livros que eu li, assim, eu lembro que eu li Og Mandino, que foi o maior vendedor de todos os tempos, o Monge o Executivo, eu comecei com essas leituras aí, né? E na época tinha um padre chamado Padre Lauro Trevisan, e ele falava, a gente não conhecia muito sobre PNL, programação neurolinguística, vai vendo.
Mas ele falava muito de poder da mente, poder infinito da sua mente, desenvolva um pensamento positivo, e eu entrei nessa onda. Com 12, 13, 14 anos, né, eu comecei a consumir esse tipo de leitura, né, e isso foi uma explosão, né. E eu fui me meter muito jovenzinho, no que hoje eu entendo era uma seita, né? Na época eu não tinha nenhuma noção disso, e tudo aquilo que traz, né, principalmente para uma pessoa muito jovem, aí trouxe coisas que eu tive que tratar muito lá na frente, né, para poder sair de toda aquela prisão, né, de muito ritualístico, muitos dogmas, muitas coisas que a gente vai se prendendo, né. Estava na minha formação de adulto jovem, né, e com uma carga muito grande de informação, de conhecimento, né, pesado ali para a idade, mas ao mesmo tempo também sou muito grata, porque foi uma base, né, que eu tive que questionar depois tudo aquilo, para realmente entender o meu lugar com a vivência espiritual, né, independente de religião, mas foi assim que começou. E dentro desse grupo ao qual eu participava, a palavra espiritismo, ela era assim, espírita, espiritismo, médium, eram proibidas, né, então assim, eram totalmente contrários, então para mim aquilo era muito ruim, né. E aí eu só tinha uma coisa na minha mente, assim, na época, né, que se eu com 18, 20 anos, se espiritismo é uma coisa tão ruim, né, se é tão isso que eles falam, como que uma pessoa só tinha referência do Chico Xavier, né? Como que pode existir uma pessoa que faz um trabalho tão rico, né, tão grande, tão bonito, de tanta generosidade, né, as obras que esse homem tem, né, então como pode existir alguém assim, né? E fiquei com isso. Guardei, segui a vida viajando com a minha malinha, passei por muitas outras escolas, entre elas o budismo. Na época não consegui, né, assimilar aquilo, ainda muito jovem, né, gostava da ritualística, mas não conseguia absorver o que estava sendo passado ali do conhecimento, me debatia muito com as questões do passado. E lá na frente, né, como a gente conhece aí a frase, né, ou vai pelo amor ou pela dor, né, lá na frente pela dor eu fui bater a porta de uma casa, né, no momento daqueles momentos pesados de vida, e aí tudo começou, né, fui estudar, fui descortinando, então foi se ampliando através de estudo, da leitura, do trabalho, né, dessa troca toda que a gente tem com as pessoas, através dos muitos trabalhos que a gente vai se afinizando, né, os amigos que a gente vai fazendo. Então, tudo isso veio fazendo essa formação dessa viagem da espiritualidade na vida, né, e continua acontecendo, né. Queria conhecer um pouquinho da sua história, que você trouxesse para a gente, desse seu encontro com a espiritualidade, como foi a espiritualidade para o Rô ao longo do tempo. Sim. Então, Val, espiritualidade para mim foi sempre algo muito natural. Eu, desde criança, tive contato com a doutrina espírita. Já em casa, desde 4, 5 anos de idade, eu tenho lembrança, minha mãe tinha não tem, né, porque está comigo hoje, um livro, né, que era a coleção completa, né, das obras da codificação, parecia uma bíblia, uma coisa, e eu tenho lembranças muito vagas, de com 3, 4 anos de idade eu folheava. Eu não lia, não sabia ler ainda, mas aquilo já sempre despertou em mim algo. Então, à medida que eu fui aprendendo a ler, a escrever e tudo mais, essa questão da espiritualidade, no seu sentido mais amplo, claro, naturalmente dirigido para a doutrina espírita, que é algo que eu me identifico, e hoje me dedico a esse trabalho, a esse estudo, compreendido que nunca sabemos tudo de doutrina, né? Somos eternos aprendizes, a gente nunca sabe tudo, né? Por mais que a gente estuda, porque é algo que a gente vai levar para a nossa existência, né? Não só aqui. Então, para mim sempre foi algo muito natural, né? Viver dentro desse ambiente, conviver com pessoas também dedicadas a isso, essas leituras, e eu creio que isso contribuiu muito para o momento que eu tenho vivido hoje, né? Onde eu tenho a oportunidade de fazer tantas coisas, de aprender, de transmitir aquilo, o pouco que eu aprendo, que eu me dedico, com esforço, e eu creio que foi uma construção mesmo já. Eu acho que já existia algo desde lá da infância que vinha preparando,
né, para este momento que vem acontecendo, né? E é uma alegria muito grande, porque é uma construção, é um aprendizado constante, né? E isso vai me conduzindo a uma consciência que eu acredito que hoje é um dos meus maiores sonhos, né? Sonhos temos muitos, todos, né? Das mais diferentes naturezas. Mas para mim, hoje, o que eu gostaria, o que eu desejo mesmo é conseguir tomar consciência de mim mesmo cada vez mais. Porque à medida que a gente se debruça nesse estudo, à medida que a gente se dedica a essa atividade, a gente vai começando a se reconhecer cada vez mais. E como a gente reconhece aquilo que é bom, mas a gente também reconhece aquilo que não é bom e a gente precisa superar, né? Os desafios que a gente precisa superar. E à medida que a gente vai tomando consciência disso, nós conseguimos entender melhor o que a gente pensa, melhor o que a gente sente, aquilo que emana da nossa alma, porque é o que é realmente verdadeiro, né? Seja bom ou seja não tão bom. E aí que cabe o nosso trabalho, em tentar, de alguma maneira, encontrar caminhos para poder entender e superar essa dificuldade, né? Compreendidos com essa visão ampliada de que somos muitos, como a Cristiane tem dito, né? Reforma íntima, Cristiane Costa e Silva, amiga querida, né? Também seguidora da doutrina, e conversamos muito a respeito, é essa transformação, né? Nós somos construtores de nós mesmos. E a doutrina, para quem acredita, para quem se identifica, oferece todas essas ferramentas, né, de transformação. Se apoiando em algo que eu acho muito interessante, eu aproveito para trazer, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, traz uma reflexão tão profunda a respeito disso, trazendo a importância de conhecermos a nós mesmos, né? Conhece-te a ti mesmo. E todos os dias, fazer isso como eu fazia. Eu passava uma revista na minha consciência, né? De tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu poderia ter feito, aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, ou aquilo que não estava ao meu alcance, alguém que eu tenha ofendido, que eu tenha magoado, em que eu posso melhorar. E eu acho que isso que a gente deve tomar como guia, né? Como meta a ser seguida, né? Todos os dias a gente passar essa revista na nossa consciência para saber em que nós acertamos, e no que a gente errou e no que a gente pode melhorar. Né? Perfeito. Eu gosto, adoto para mim, né, na medida do possível, sempre que consigo fazer esse scanner antes de dormir. Eu me proponho muito todas as manhãs, aí eu né, coloco aí a pauta do dia, né? Então todos os dias eu tenho esse hábito de colocar a minha pauta interna, né, seja através de uma meditação e de coisas, né, que eu quero realizar no dia, né, não só das tarefas, mas desse trabalho interno, né, de pelo menos se colocar na intenção, né, de que seja dessa maneira. Se vai ser ou não é outra história, né, mas pelo menos começar, né. E uma coisa também que eu aprendi numa dessas palestras aí da vida e trouxe para mim comece tudo com Deus, comece tudo com Jesus, né? Comece tudo com a sua expressão de espiritualidade que você tenha, né? Mas qualquer coisa que você for fazer, né? Qualquer atividade, começa e termina com Deus, né? Então, colocando aquilo na intenção de um poder superior, de algo maior, né? Então, com isso a gente vence a tarefa, né? Com muito mais entusiasmo, com muito mais gosto, com muito mais sentido e presença. Né? Então, tenho procurado também desenvolver isso para o meu dia, né? Para chegar lá no fim do dia e conseguir fazer esse escândalo, né? Com um pouco mais de assertividade. Sim. Uma coisa que eu acho muito importante é que o bem, ele não tem rótulo, né? Você pode fazer o bem, você pode aplicar o bem, ser beneficiado independente do rótulo, independente da religião, ou da doutrina, ou da filosofia que você segue, né? Porque exatamente existe essa força universal, né? Essa Deus superior, que eu acredito, né? E que, independente da religião que você siga, da casa que você frequente, é o bem. Se você está pensando bem, se você respeita o seu próximo, se você tem um desejo sincero,
É isso que importa, não importa o rótulo, né? E sim importa o que você faz com isso. Isso que eu acho que é o ponto fundamental, né? Esse que é o sentido da viagem. Ô, meu querido, a gente está, infelizmente, passou tão rápido, né? A gente está se encaminhando aí para os minutos finais e eu queria deixar para a gente, para você e para todos os amigos que estiveram aqui com a gente, eu trouxe uma poesia, ele é de um poeta chamado Constantinos Cavaz, é um poeta grego do século XIX, ele traz um trecho, né? Ele faz ele se inspira, né, na Odisseia de Homero, na volta de Ulisses, né, quando ele está regressando para a cidade dele, que é Ítaca, e então ele faz essa referência e em cima disso ele fala dessa viagem do ser. Eu separei com carinho para você, porque eu te vejo assim, tá? E também queria deixar isso como um carinho para todos os amigos aqui, então eu vou ler para vocês e aí a gente vai encerrar. Vamos lá. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem Lestrigões, nem os Cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás. Se altivo for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocarem. Nem Lestrigões, nem os Cíclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos de que o caminho seja longo, numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez em um porto, para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir, madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Vai a muitas cidades do Egito, peregrinas, para aprender dos doutos. Tens todo o tempo, Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não te apresses, a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada, e fundeares na ilha velho enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca, sem ela não te porias a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu, se a hastes pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Lindo, que lindo. Trouxe para vocês com carinho, que a gente continue realizando essa viagem, das muitas viagens, né, do nosso ser, que a gente cumpra essa passagem nessa estação com paz, né, com harmonia, com a vivência da presença, com a vivência do amor, com a vivência do estar servindo da forma que for, né, que a gente passe por aqui e deixe esse mundo um pouco melhor do que a gente recebeu. Querido, muito obrigada pela sua presença, de coração, foi um prazer assim, imenso, tá? E a gente vai se despedindo, pode se despedir também, deixar uma mensagem. Val, que gratidão eu tenho por você, por oferecer esse momento. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, contando histórias e tudo mais. Creio que isso possa ser a primeira oportunidade de outras que vamos aí desenvolvendo no decorrer do tempo. E, como você falou, né, somos viajores do tempo, né? Estamos a cada momento em um lugar diferente, vivendo coisas diferentes, com aquele sentimento profundo de que tudo aquilo que vivemos é importante para a nossa construção e que nós possamos nos tornar cada vez mais esse sábio que você acabou de mencionar. E assim vamos seguindo adiante, porque entendemos que o avanço, o desenvolvimento, ele é inevitável para todos. Uma hora nós vamos chegar lá. Podemos demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todos chegaremos lá no nosso tempo, da nossa forma e da nossa intensidade. Gratidão sempre e um abraço enorme para você, Val.
Gratidão, Rô, imensa a você, a todos os amigos que estiveram com a gente, muito obrigada. E amanhã o encontro vai ser com a querida terapeuta Bruna Duran, uma linda. Nós vamos falar de nutrição, nutrição do ser. muito bom, essencial. Todos convidados, um beijo no coração, fiquem com Deus. Beijo, Val, beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.